Olá, caros alunos. Vamos iniciar hoje a unidade 2, que versa sobre a ordem econômica da sociedade. A relação entre o trabalho e o homem é tão antiga quanto a história da humanidade. Partindo dessa ideia, vamos conceituar o trabalho. Então, essa palavra origina-se do vocábulo latino tripaliare, do substantivo tripalium, que era instrumento de tortura formado por 3 paus, que servia para manter presos os animais que ofereciam resistência ao pôr ferradura. Também era usado para prender os condenados humanos. Deriva daí uma concepção negativa à medida que se associa trabalho à tortura e a sofrimento. Partindo desse conceito, chegamos às concepções de trabalho ao longo da história. Então, o trabalho entendido como uma ação humana transformadora, realizada na natureza e na sociedade, é um conceito que acompanha o homem durante toda a sua existência. É dividido em 3 concepções: a sociedade greco-romana, a sociedade medieval e o processo de trabalho. Na sociedade greco-romana, está vinculados a 3 itens, O labor, que é o esforço físico voltado para a sobrevivência do corpo, por exemplo, o trabalho de quem cultiva a terra. Poesis, que se referia ao fazer, ao indivíduo que criava um produto com o auxílio de instrumentos ou mesmo com as próprias mãos, por exemplo, o trabalho do artesão. E a praxis, que é a atividade do indivíduo que se utilizava do discurso, da palavra, como uma maneira de encontrar soluções para governar e propiciar bem-estar aos cidadãos. A exemplo, a vida pública. A sociedade medieval, baseada na economia de subsistência, com a maioria dos indivíduos presos à terra. Então, a Igreja Católica pregava o desapego às riquezas materiais e condenava o enriquecimento, daí a disciplina do corpo. Não era tolerada qualquer rebeldia às normas estabelecidas e a escravidão era justificada pela ordem divina. Por isso, falamos em purificação da mente. E chegamos ao processo de trabalho. Um processo histórico de trabalho é compreendido pela forma como os homens produzem os meios materiais. O escravismo, o feudalismo e o capitalismo são formas sociais nas quais se tecem as relações que dominam o processo de trabalho. O objeto de trabalho é a matéria com que se trabalha. Pode ser matéria bruta, quando se encontra em seu estado natural, e matéria-prima, é a que já sofreu a intervenção do homem, mas ainda não foi convertida em produtos. Os meios de trabalho ou instrumentos de produção são os que o homem utiliza para realizar a transformação da matéria e do ambiente em que ocorre essa transformação. Então, nós chegamos aos diferentes modos de produção. Então, em cada época histórica, a sociedade se organiza para produzir e para distribuir essa produção, variando assim o modo de produção. Vamos conhecer os diferentes modos de produção. Primeiro, primitivo. As formações primitivas são conhecidas também como comunidades tribais, estudada por Marx e Engels como representante da última sociedade sem classe. Eram nômades, não praticavam agricultura nem pastoreio. Então, a economia era baseada na caça, pesca, criação, primeiras formas de agricultura. Temos a forma escravista, que predominou na antiguidade e no Brasil, existiu durante a colônia e o império. Inicia com a escravidão indígena e depois com os negros advindos da África, ao território brasileiro. E o escravo trabalhava na agricultura, no campo e na cidade. Então, o escravo ele era considerado como um instrumento, comparado a um animal ou uma ferramenta. Dessa forma, as relações que se estabelecem na sociedade escravista eram de poder, de domínio, na qual um pequeno número de senhores exploravam os escravos que não possuíam nenhum direito. Terceiro modo, que é o asiático, predominou no Egito Antigo, na China, na Índia, entre os astecas do México e os incas do Peru. O faraó era o grande poder, além de ser visto como Deus. Então, esse modo de produção possuía uma hierarquia bem determinada. Na base estava o camponês e os escravos. Os sacerdotes, os nobres, os guerreiros e os funcionários constituíam os grupos privilegiados. Não existia propriedade privada.
As terras eram propriedades do Estado e no Egito o faraó era o Estado. O feudal, que predominou na Europa Ocidental durante a Idade Média, final do século XVI, e estruturava-se basicamente em senhores e servos. Então, com a decadência da escravidão, surgiu a estruturação da sociedade feudal. A sociedade feudal baseava-se no servilismo. E, por fim, nós temos o modo de produção capitalista, né? Então, com a decadência da sociedade feudal, surgiu o capitalismo, atribuído a alguns fatores, entre eles o crescimento da população na Europa, o desenvolvimento das técnicas agrícolas e o renascimento urbano e comercial. Então, surgiu justamente com a decadência do feudalismo. Então, existiam duas classes, a burguesia e o proletariado. Então, o móvel do capitalismo é a chamada Revolução Industrial, caracterizada pela evolução tecnológica aplicada na produção. Então, pode-se afirmar que a essência do sistema capitalista se encontra na separação entre o capital e o trabalho. Com isso, surge o trabalhador livre assalariado, que vivia exclusivamente de seu trabalho. O trabalho na sociedade globalizada. Então, no mundo globalizado, as fronteiras são mais flexíveis. Os avanços da informática e da tecnologia alteraram significativamente as relações de trabalho. Por isso, as informações se processam a um ritmo mais acelerado. A ciência cada vez mais se torna indissociável dos processos produtivos. E com a invenção de máquinas mais sofisticadas, a atividade humana fica reduzida. Então, isso nós podemos observar dentro de uma sociedade globalizada. O trabalhador hoje ele é valorizado pelo conhecimento, pelo dinamismo, pela criatividade e empreendedorismo. A sociedade atual fortalece a cultura da informação, com um grande volume de informações. E qual é o perfil do trabalhador que nós queremos dentro dessa sociedade, que temos nessa sociedade globalizada? É um trabalhador mais criativo, crítico, pensante e participativo. Então, o trabalhador ele precisa se encaixar dentro dessa sociedade globalizada, que advinda de uma cultura de informações, onde é valorizado pelo dinamismo, criatividade e empreendedorismo. E a relação entre o trabalho e a educação? Então, com as profundas mudanças que se registram nas sociedades em geral e as modificações nas concepções de trabalho, os profissionais são constantemente ameaçados pelo risco de alienação, entre eles o professor. Então, o professor estabelece um contato direto, presencial ou virtualmente com os alunos, que é justamente esse contato que nós estamos tendo virtualmente. E é nessa relação que são passados os valores, hábitos, formas de pensar e de agir. Com isso, Aranha, 1996, reforça que para um bom trabalho é necessário 3 aspectos. Primeiro, qualificação. Então, o professor deve possuir conhecimentos científicos indispensáveis para o ensino do conteúdo específico, que é justamente o que vocês estão fazendo quando vocês buscaram uma licenciatura em geografia, buscaram uma graduação. Vocês estão se qualificando para estarem preparados para o mercado de trabalho. E essa qualificação ela não para por aqui. Ela ainda exige de você uma formação continuada, uma especialização, um mestrado, um doutorado, que com certeza cada um de vocês irá fazer quando sair daqui. 2, que é a formação pedagógica. Então, além do domínio teórico, deve possuir o domínio técnico, possibilitando desenvolver habilidades que viabilizem a atividade docente. Então, não só basta o conhecimento sobre a área que vocês estão atuando, no caso a geografia, mais uma formação pedagógica, que vocês possam ir para a sala de aula apresentar métodos e técnicas para que o aluno possa ter uma apreensão do conteúdo. E além dessa apreensão, esse docente precisa de uma formação ética e política, Então, a educação ela se faz por meio de exemplos. Então, é essa formação que você precisa levar também para a escola,
né? Além do conteúdo a ser ensinado para o aluno, você precisa fazer com que esse aluno ele apresente valores, condutas, né, que tem uma moral e uma ética a ser respeitada. Então, daí nós podemos perceber a importância que o trabalho tem, né, dentro das várias sociedades ao longo da história, quando ela foi evoluindo, e estritamente a relação que esse trabalho tem com a educação, né, com a nossa área de trabalho. Então, partindo dessas ideias apresentadas, eu venho perguntar a vocês qual o papel do professor na sociedade contemporânea. Então, nós falamos do trabalho, né, conceituando e percebendo a sua evolução no decorrer dos tempos, e falamos dessa relação do trabalho com a educação. E mais estritamente, nós estamos nos perguntando aqui a vocês qual é esse papel desse professor nessa sociedade contemporânea. Então, como nós já falamos, o professor ele precisa ser dinâmico, ele precisa possuir um pensamento crítico e fazer com que os seus alunos eles tenham essa criticidade, né? Eles precisam ser criativos, precisam ser participativos. É esse professor que nós queremos na sociedade contemporânea, que ele possa realmente acrescentar, ele possa somar o que é o conhecimento do conteúdo a ser apresentado para aqueles alunos com o conhecimento do mundo, conhecimento mundano que perpassa todas as esferas da nossa sociedade. Então é um professor que ele realmente esteja atento a todos esses viés que a sociedade pode nos oferecer. Logo, nada melhor do que terminar a nossa aula escutando uma ideia de Paulo Freire, que ele fala o seguinte, que a educação transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, nós, como pessoas, precisamos mudar o mundo. E nós vamos mudar o mundo a partir de quê? A partir da educação. Então, só a partir da educação que nós podemos mudar o mundo. Então, finalizamos mais uma aula, a segunda unidade. Peço a vocês que leiam o fascículo e que participem das atividades, né, no ambiente virtual de aprendizagem. Então, mais uma vez, foi muito bom estar com vocês e até a próxima aula. Um grande abraço.